E aí pessoal, tudo bem? Queria falar agora com vocês sobre uma coisa muito importante para o dia da prova. Velocidade. Você precisa administrar bem o seu tempo e você precisa ser veloz. Mas você precisa ser preciso também. Do que adianta você fazer uma questão rápida se você não acertar ela? Então eu queria que vocês anotassem algumas dicas minhas para você conseguir ser veloz. Primeiro de tudo, se você está começando a estudar agora, não quero que você treine velocidade. Eu quero que você aprenda bem os conteúdos. E aí deixa para treinar velocidade lá no dia do simulado, quando você estiver no final de semana. É por isso que é importante você que está começando agora fazer simulado, mesmo que você não saiba muita coisa. Não liga se você tirar nota baixa. Eu quero que você chegue no simulado, olhe só as questões das matérias que você já viu. E aí a sua meta vai ser acertar elas. Tudo bem? As questões que você não estudou, nem olha elas, tudo bem? Normalmente, quando eu estava fazendo o simulado, eu não marcava as questões que eu não sabia, para eu não ter uma falsa impressão de acerto por chute. Eu queria saber, com o simulado, quanto que eu acertei das questões que eu sabia, tá? No dia da prova, obviamente, você vai marcar todas as questões e você vai chutar sim. Mas no dia do simulado eu não gostava de marcar para eu ter noção exatamente do quanto que eu sabia daquela prova. E aí, depois que acabava, eu ia corrigir e aprender as coisas que eu não sabia. Então, quando você estiver estudando, o que você vai fazer, tá? Se você está começando, como eu disse, foca em aprender. Se permite ficar pensando nas questões até que você entenda. Quando você pegar o ritmo, quando você estiver já na segunda, terceira, quarta semana estudando aquele assunto, já pode começar a treinar ali velocidade durante uma lista. E o que eu gosto de fazer? Abrir a minha lista de exercícios. Eu vou escolhendo todos os exercícios que são fáceis. Eu olho a questão, vejo se é fácil, se eu consigo fazer ela rápido, faço. Se eu não conseguir, eu pulo para a próxima. E aí eu seleciono todos os mais fáceis e a minha meta durante a primeira hora de estudos é fazer o máximo de questões possíveis. E aí nessa primeira hora eu vou treinar o quê? Vou treinar minha velocidade, vou treinar minha precisão e a minha atenção, ou seja, minha capacidade de acertar tudo que eu sei, de não errar detalhes, não errar matemática, não errar vírgula. Outra coisa que eu vou treinar é minha capacidade de seleção, ou seja, de olhar uma questão e saber se ela vai demorar muito ou pouco. No início, você não vai ter isso muito aguçado, você vai olhar uma questão e você não vai saber se ela vai demorar muito ou pouco. Depois de fazer ela, você vai entender, esse estilo de questão aqui é muito trabalhosa, tem muitos passos, então quando eu fizer de novo uma questão dessa, eu vou deixar para fazer por último. Quando cair no meu simulado, eu vou deixar ela por último, vou fazer mais essa outra questão aqui, que ela é mais rápida. Ela aqui eu consigo fazer ela rápida, aplicação de fórmula, ou então tem poucos passos, poucos procedimentos, tudo bem? E aí, nessa primeira hora, você treina isso, velocidade, precisão, atenção e seleção. Na segunda hora, já você vai fazer devagar. Por quê? Porque você vai voltar naquelas questões que você pulou, as questões difíceis, e agora sem pressa, com o objetivo de pensar, de absorver o que cada questão tem para te passar, pensando sempre em sacadas, soluções alternativas para aquelas questões. Quero que você, inclusive, pense por 1 ou 2 minutos antes mesmo de escrever. Estou revisando aqui algumas coisas que eu já falei. Tudo bem? E aí, quando você estiver treinando velocidade na primeira 1 hora que você está estudando, você vai colocar o cronômetro e você vai ver quantas questões você fez. Então vamos supor que a lista de cinemática, na primeira 1 hora, eu fiz 6 questões de cinemática. E aí, próxima vez que eu for estudar cinemática, a minha meta é fazer 7 questões. Então aumente uma questão por vez, tá? Questões fáceis, cinemática, fiz 6 questões em 1 hora. Próxima vez que eu for estudar, tenho que fazer 7. Na próxima vez, tenho que fazer 8 em 1 hora. Então, perceba que quando você coloca uma meta um pouco maior do que a meta que você atingiu, você consegue bater aquela meta, porque agora você vai dividir na sua cabeça. Beleza, eu fiz 6 questões da última vez, tenho que fazer 7 em 1 hora. Eu vou ter menos de 10 minutos para fazer cada questão. Então, eu vou ter em torno aí de 7 vezes 9, 63, um pouco menos de 9 minutos, entre 8 e 9 minutos para fazer cada questão. Tudo bem? O que mais? Outra coisa que é importante quando você for treinar velocidade, deixe para treinar velocidade, principalmente no simulado, porque aí no simulado é o momento em que você já vai ter visto aquele assunto e aí você vai ter tempo para começar e tempo para terminar. O simulado, você treina um pouco de conteúdo sim, mas o que você mais treina é a sua velocidade, tá bom? Então eu quero que você deixe principalmente para o simulado, para você treinar velocidade. E aí é a mesma coisa, de um simulado para o outro, a sua meta é fazer uma questão a mais em cada matéria. Então, se o simulado é a primeira fase ITA, o que você vai fazer? Você tem lá matemática, física, química, português, inglês e redação.
ou melhor, português e inglês, não tem redação. E aí você vai ter lá um certo número de questões que você vai acertar no simulado, e na semana que vem a sua meta é fazer uma questão a mais naquela matéria. E na outra matéria também, mais uma questão. Então se você acertou 5 em física, semana que vem 6 em física. 7 em matemática, semana que vem 8 em matemática. 14 em química, semana que vem 15 em química. E de um simulado para o outro a sua meta é essa, tá bom? Porque aí, se você estabelece uma meta pequena, você vai conseguindo subir. Se você coloca logo de primeira a meta de passar no simulado, né, de fazer aí mais de 40 questões, você pode se frustrar, você pode se achar incompetente, sendo que na verdade é porque você colocou uma meta alta demais, tá bom? Lembrando que só é bom você treinar a velocidade quando você está bem preciso, ou seja, você garante que você está acertando tudo que você sabe. Se você está errando muita besteira, muito erro por desatenção, por falta de noção matemática, erro com fração, operação matemática, vírgula, sinal, eu te aconselho a fazer devagar. Faça devagar, faça de maneira concentrada, sem pensar no número de questões, para que você consiga ser preciso. Como eu disse, um dos maiores erros é você errar questão que você tem capacidade de acertar. Tudo bem? E depois que você tiver com um percentual alto de acerto nas questões que você sabe fazer, você pode aumentar a velocidade, tentar fazer um pouco mais rápido. Lembrando que questões ABCDE você não precisa ir até o final nos passos. Às vezes você chega em um passo intermediário e você já tem a solução. Às vezes, por aplicação daqueles valores que estão lá nas opções, você consegue fazer a questão mais rápido. Então, sempre que eu me deparava com a questão, eu gostava de tentar imaginar os dois cenários. Vamos supor que eu tenho as opções ABCDE, daí eu tentava substituir os valores, tentava ver se tinha como eu fazer uma questão mais enxuta, poupar alguns passos para ganhar tempo. E eu também imaginava o cenário de não tenho opções, eu tenho que fazer a resolução bonitinha, passo por passo, organizado, e aí eu conseguia treinar as duas possibilidades. Outra coisa, tem que treinar fazer a questão em pouco espaço, porque normalmente você tem lá na sua prova, né, a questão, e aí você tem as opções e você tem um espaço aqui embaixo do enunciado. Eu gostava de treinar fazer a questão nesse espaço, para que eu não precisasse perder tempo indo lá no rascunho, depois voltar, ver as opções, ler os dados e vai lá no rascunho, e às vezes tem pouco rascunho, às vezes o rascunho rasga, você se perde, você não sabe onde você fez. E eu gostava de fazer naquele espaço, treinar com pouco espaço, né? E também treinar com muito espaço, supondo que a questão é aberta. Então eu precisava fazer uma resolução que ocupasse bem a folha, de modo a ser objetivo e claro, não precisava ser tão enxuto. Às vezes, quando você pula uma etapa, pressupondo que o seu corretor sabe, ele pode te tirar pontos, porque ele pode imaginar que você está chutando coisas, que você está inventando coisas da sua cabeça, ou então que está tentando enganar, que você às vezes sabe a resposta da questão, porque você fez uma questão parecida. Ano passado caiu uma questão que meu aluno sabia a resposta, né? E aí ele não sabia como chegar nela. E aí o que ele fez? Ele foi inteligente, ele pegou e fez lá uma resolução onde ele desenvolveu até certo ponto e depois colocou a resposta final, meio que para tentar passar. Pode fazer isso, tá? Mas se você sabe fazer a questão, faça de maneira clara para o seu corretor não correr o risco de te tirar pontos por pular etapas. Tudo bem, pessoal? Te espero na próxima aula. Valeu!